Olá, está no ar mais um Alesp Conecta. E aqui a gente recebe especialistas de diversas áreas e setores, como saúde, educação, cultura e também economia. Mas hoje vamos falar sobre o meio ambiente com a embaixadora do Instituto Lixo Zero, a Flávia Cunha, para entender um pouco mais as atividades desse instituto e também como a gente, como sociedade e também as políticas públicas podem contribuir para um mundo mais sustentável. Seja bem-vinda, Flávia. Oi, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. E Flávia, para o nosso telespectador entender um pouquinho melhor sobre as atividades do Instituto, eu queria que você contasse um pouco da história, como surgiu a ideia desse Instituto, quais são as principais atividades e o objetivo dele aqui para a sociedade, né? Então, o Instituto nasceu em 2010, ele faz parte de um movimento internacional que chama Zero Waste International Alliance, que cuida de lixo zero, tá? Eu acho que é importante a gente começar a explicar o que é lixo zero. Não significa que a gente não vai gerar nenhum lixo, tá? Mas significa que a gente vai ressignificar o que é lixo. Né? Então, o conceito lixo zero, o que é? A gente ter o máximo aproveitamento e o correto encaminhamento do resíduo, né? Porque só 10% do que a gente consome hoje deveria ir para o lixo, que é o aterro. O resto, tudo deveria ser reaproveitado como matéria-prima e reinserido de novo na cadeia produtiva, né? Porque isso tem valor, tá? Perfeito. E ele nasce dessa vontade das pessoas de falar, de enxergarem que realmente esse resíduo tem um valor, né? Quer dizer, que a gente precisava, nasce nos Estados Unidos e na Europa esse movimento, principalmente em lugares, na Itália começou, na Europa você não tem tanto espaço físico como a gente tem aqui no Brasil, né? Para ir criando vários aterros. Então eles tinham algumas restrições. Começaram com o processo de incineração, né, que é queima do resíduo, e aí eles viram que isso não é um caminho, né, tanto é que o conceito lixo zero, ele não aprova a incineração, justamente por ter valor esse resíduo. Então eles começaram a estudar e falar, bom, quais são os caminhos, né, antes do momento que a gente consome até o momento que vai ser descartado esse resíduo, quais são os caminhos que a gente pode percorrer, né? Reduzir, reaproveitar, reciclar, né? Então, daí que nasce todo o conceito do Instituto Lixo Zero, né? Da gente realmente fazer, existir uma hierarquia antes da gente poder descartar esse resíduo. E como que vocês atuam, né? O Instituto Lixo Zero, ele atua aqui só em São Paulo, vocês têm, abrangem outros estados aqui do nosso país, e como que ele atua? Ele atua dando palestra, algumas ações, como é que funciona para a gente entender um pouco melhor? Então, o Instituto, ele nasceu em 2010, como eu falei, hoje ele já tem representantes em mais de 150 cidades, acho que está beirando aí a 170 cidades. Qual que é o papel do Instituto? Na verdade, é mobilizar a sociedade, o governo, né, o poder público e as empresas para que eles pensem dessa forma mais circular, né, trabalhando o resíduo com esse retorno para a cadeia produtiva, tá? Então, você tem embaixadores como eu aqui em São Paulo, e aqui em São Paulo existe um coletivo, várias pessoas que atuam nesse trabalho, mobilizando essa rede, né? Então, a gente faz palestras, tem 2 encontros principais da semana, do Instituto Lixo Zero, que é o Encontro Lixo Zero, que acontece geralmente no começo do ano, e a Semana Lixo Zero. Né? O que é diferente? O Encontro Lixo Zero é um trabalho de sensibilização, de você trazer experiências, você trazer inspirações para que as pessoas elas comecem a atuar, né? Saber o que elas podem fazer. Então, é um trabalho bem com a sociedade. E a Semana Lixo Zero também é uma mobilização, né, que o Instituto Lixo Zero faz, junto com os embaixadores, ONGs, empresas, instituições públicas, projetos, mas a gente acaba trabalhando na Semana Lixo Zero os nichos de mercado. Né? Então, a gente tenta reunir supermercados, hospitais, bairros, escolas, universidades, restaurantes, eventos, para que eles possam tratar esse tema do lixo zero
por setor, porque a gente sabe que não é um problema de uma pessoa, né? É um problema coletivo. Então, como é que os setores coletivamente podem se reunir para conseguirem chegar no lixo zero? Todo mundo tem que fazer sua parte, né, Flávia? Como você bem falou, é um Sim. ciclo e cada um tem o seu papel aí nesse ciclo para a gente conseguir reduzir o lixo e também reciclar, ressignificar, né? E essa semana do lixo zero aqui em São Paulo aconteceu recentemente. Eu vi também que outras cidades aqui do estado, como o Peruíbe, lá na Baixada, também pretendem fazer essa semana. E eu vi que o tema foi a logística reversa, que é exatamente essa questão, né, de você trabalhar todos os setores que tem a sua responsabilidade aí na questão do lixo. Você poderia aprofundar um pouquinho mais essa questão e explicar o que seria, então, de uma forma mais didática, essa logística reversa? Sim, explico. Como todo o tema, existe uma lei, tá? Que rege o lixo, né? A gestão de resíduos sólidos urbanos, que a gente chama tecnicamente. Que se chama Política Nacional de Resíduos Sólidos. Este ano ela completou 10 anos. Dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, existe um item que chama logística reversa. E o que é a logística reversa? A gente fala que os fabricantes, os importadores, os distribuidores e os comerciantes, eles são obrigados a estruturar, a implementar um sistema onde, depois que ele entrega, né, depois que a gente consome ou compra como consumidor, um produto, eles precisam recolher esse produto pós-consumo. Ou seja, eu comprei uma geladeira. Essa geladeira, ela quebrou. Eu não vou usar mais. Para onde eu mando essa geladeira? Eu deveria encaminhar novamente essa geladeira para a indústria, porque ele que produziu, né? Eu comprei um colchão. Esse colchão acabou, ele já não serve mais, né? Não tenho mais uso para ele. Eu posso reciclar? Não pode reciclar colchão, porque colchão é feito de vários materiais, né? Então é muito difícil reciclar. Então, o que aconteceria? A indústria deveria pegar esse colchão, recolher esse colchão e usar de novo no processo produtivo. Então, isso é logística reversa, tá? Acontece que para a gente fazer isso funcionar, o que precisa? De vários atores. Quem produz, quem distribui, né? Toda essa cadeia, quem importa, quem compra, quem vende, quem consome. Então, todas essas pessoas precisam pensar num acordo coletivo. E para fazer esse acordo coletivo, imagina, você precisa de várias cabeças. Né? Não é muito simples, não é muito rápido. Então, os acordos existem, setoriais, mas eles demoram muito tempo. E muitos acordos ainda não foram feitos. Então, o que a gente quer trazer na Semana Lixo Zero, né, desse ano é indústrias, né, consumidores, vocês estão comprando de quem? Vocês compram de marcas que hoje se responsabilizam para dar um direcionamento depois que você consome desse produto ou não? Reinsere na cadeia produtiva ou não? Tem um processo de reciclagem realmente? Né? Então, é uma pressão para que as empresas façam esse papel. Porque hoje, o que acontece, né, Carol, desculpa, a gente ouve muita responsabilidade do consumidor, então, consumidor, você descarta, você encaminha, você faz, mas a indústria ainda precisa entrar mais no jogo. Né? Então, é um chamado para a indústria entrar mais no jogo. Não só a indústria, tá? A indústria, o varejo, o distribuidor e o importador, porque todos eles fazem parte, tem essa responsabilidade, tá? E aí a gente criou a campanha que é o hashtag LRJá, né? Onde as pessoas elas postavam produtos que não têm coleta seletiva ou que eles não sabem para onde vai e comunicavam no Instagram, tagueando a empresa, justamente para que a gente chamasse a atenção das empresas nesse momento. Sim, porque a gente entende, né, que tem essa pressão aí para o consumidor descartar, mas ele não tem um local adequado para fazer esse descarte, né? A gente sabe que eletrônicos também, outros materiais que têm essa questão, né, são feitos, produtos que são feitos de diversos materiais, então é por isso que é importante, como você bem lembrou, trazer as empresas para participarem desse processo, né? Porque o consumidor, ele não tem como descartar se ele não tiver um local correto, né? E eu queria também falar, se você quiser complementar.
Eu só queria complementar que, assim, existe já logística reversa para, por exemplo, para embalagens, algumas embalagens, para medicamentos vencidos em São Paulo, né? Para pneus, para lâmpadas, para óleos lubrificantes. Já existem alguns, mas a gente está falando de São Paulo, né? A gente é super privilegiado, porque aqui ainda a gente tem acesso. Existe tecnologia e existe soluções para quase todos esses produtos, né? Mas quando você sai de São Paulo, você vai, sei lá, para o interior de Minas, você vai para o Nordeste, você vai para outros locais, isso tudo não funciona de uma forma organizada, né? Então, assim, a gente não pode dizer que existe logística reversa, né? E tem alguns produtos que realmente a indústria ainda não se preocupa com isso. Então, realmente a gente precisa acelerar. Perfeito. Eu queria agora citar um pouco a questão do governo, né? Aqui, principalmente nos órgãos públicos, trabalham bastante com papel e tudo mais. E também tem uma linha, né? Um tema específico de vocês, que é o lixo zero nas plataformas de governo. Além dessa questão que a gente sabe de digitalizar os papéis, os processos, que vai facilitar muito, né, na redução do uso do papel, que outras ações, né, essas empresas do governo, principalmente esses órgãos públicos, já que a gente falou da indústria, do varejo, como esses órgãos públicos também podem participar dessa questão da redução do lixo zero? Eu acho que assim, ó, quando a gente pensa em lixo zero, a gente pensa em algumas fases, como eu falei, né? Uma das primeiras coisas que a gente tem que prestar atenção é o recusar, né? O governo, os públicos, como você fala, o que que a gente hoje consome que a gente pode recusar? É um trabalho de uma mudança de estilo, né? É uma forma de atuação diferente, de pensar o que que eu compro hoje que realmente eu posso parar de deixar, né? Depois repensar, né? Eu recuso, agora repensar. O que que realmente, como que eu posso usar isso de uma outra forma, né? O reutilizar, muitas coisas que a gente pode reutilizar, que a gente joga fora. Depois o reduzir, né? E depois o reciclar. Então você vê que o reciclar, ele não é a primeira instância, né? Se a gente continuar a consumir, achando que tudo que a gente consome a gente vai reciclar, já é um erro. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, principalmente nos órgãos públicos, é começar a olhar isso mesmo com mais carinho, com mais cuidado, né? Repensa, reusa, né? Diminui, né? Então consumir o que é realmente necessário, porque a gente sabe que tem muita extravagância, tem muita tem um processo muito de abundância, né? Principalmente no Brasil. A gente hoje joga, 50% do nosso lixo é alimento. E a gente não come, né? Alimento não é lixo, mas vai para fora, porque a gente compra mais, porque a gente quer o produto perfeito, porque a gente não cozinha direito. Então, a gente ainda tem uma mentalidade muito de consumir a mais, né, do que a gente precisa. E com isso, a gente extrai mais da terra, a gente produz mais, gasta mais energia, água, né? Todo esse processo. Então, realmente, é uma mudança de atitude para o poder público, né? Olhar isso para saber realmente o que consome, como consome e se eu consumir, para onde vai tudo que eu consumo, né? Cooperativas, utilização das cooperativas, utilização de catadores, utilização de hoje tecnologias específicas que tem empresas que só coletam vidro, tem empresas que só fazem ajudam, né, as cooperativas na coleta seletiva. Então, você consegue rastrear a quantidade do que você compra. Então, eu acho que tem aí várias mudanças de atitude e de gestão também. Então, essa é uma questão mais prática, né? Como eu bem falei aqui, essa questão de digitalizar as plataformas, os processos. E como política pública, como que você avalia essa questão no momento atual? Acredita que há bastante políticas públicas, que isso ainda possa ser melhorado? Tem muita política, viu? Eu acho que não é por falta de leis. Nós temos muitas leis. A gente fez um levantamento numa Semana Lixo Zero, há 2 anos atrás, tinham em média umas 50 leis só para gestão de resíduos na cidade.
desde você precisa ter uma bituqueira em todo o estabelecimento comercial, para não jogar a bituca de cigarro no chão e ir para esgoto e para água. Você teria que ter a servir água, né? Agora tem, né? Tem umas leis mais recentes que é a água da casa, que você não vai mais usar garrafinha plástico, o não uso de plástico único, então aquele copinho descartável, pazinha, mexedor, talheres. Então, tem muitas, né? Você precisa hoje, tem a logística reversa municipal em São Paulo, que foi assinada agora esse ano. Tem muita coisa, mas o que acontece? Não tem a fiscalização, né? Porque, infelizmente, ainda a gente trabalha no conceito de fiscalizar as pessoas. Né? E eu acho que lixo é uma coisa que deveria ser assim, uma responsabilidade, porque a responsabilidade do lixo é nosso, porque é a gente que vai, consome, que compra. Né? Então, assim, tem primeiro uma responsabilidade do cidadão, as leis existem, não tem fiscalização. Então, o que eu entendo? Que hoje o grande fiscalizador é a sociedade, né? Que precisaria entender realmente o que pode, o que não pode, né? Precisa se debruçar um pouco mais em conhecer de onde vem, para onde vai tudo que a gente consome. Porque as pessoas veem, né? O lixo é um tabu. As pessoas tratam lixo como uma forma feia, suja, que tem que desaparecer rápido, né? E em São Paulo, principalmente, isso funciona muito bem, porque aí as concessionárias, você põe o lixo para fora, some, vai embora, né? Então, eu não acho que é mais política pública, mas eu acho que é um conhecimento, é uma educação das pessoas, realmente as indústrias também entenderem o papel delas, né? Porque política tem bastante. E principalmente, a sociedade ficar de olho, ser a guardiã, né, desse processo. Mas a sociedade ainda não está tão engajada neste tema. Essa é uma pena. Né? Você começa a ver, eu acho que a pandemia ela trouxe uma sensibilização para as pessoas, né? A gente fala muito tempo em casa, as pessoas começam a prestar atenção no que consome, no que gera, né? Ficou aquela situação do serviço de coleta também não funcionar, as pessoas começaram a conviver com aquele acúmulo, né, de lixo, resíduo, e se sensibilizaram. Mas ainda não foi o suficiente, não é o suficiente para que elas realmente façam todo o processo adequadamente. Consumir menos, descartar corretamente, né, fazer a sua cobrança para as marcas que hoje não têm nenhuma política, né, conhecerem quais são as leis. Então, assim, de novo, quando a gente fala da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é um processo compartilhado, né? Poder público, sociedade e empresa. Então, cada um tem a sua parte. Bacana você falar disso, né? Da maneira que a gente lida com lixo, como você bem lembrou, a pandemia também trouxe essa questão, né? A gente conseguiu entender um pouco melhor. E aí vocês têm a campanha que é o Lixo Zero nas escolas, né? Que também é trabalhar isso com as nossas crianças, nossos adolescentes, porque isso no futuro vai ajudar nessa questão de saber lidar melhor com o lixo, né? Não é só apenas consumir e jogar no lixo ali, às vezes sem até mesmo uma separação, que isso não funciona. A gente entende muito bem, sabe que como que é a situação dos lixões, que isso prejudica muito o meio ambiente e que vai chegar um momento que a gente também não vai ter mais aonde jogar esse lixo, né? A gente sabe de casos de países que mandam containers com seus resíduos para cá, por exemplo, e isso é muito preocupante. E como que é trabalhar isso nas escolas, né? Para a gente ter um pouco mais de esperança na próxima geração para que elas consigam reconhecer essa questão do lixo, né? Que é tão importante. Você sabe que para a gente deveria ser uma matéria, né? Deveria ser tá no currículo das crianças, né? Deveria ser um trabalho de currículo mesmo. Não é, ainda não é tratado dessa forma. Mas o que eu vejo essa nova geração, ela também vem com um plugin diferente. Né? Elas vêm um pouco mais preocupadas com essa natureza. Então
é mais fácil você falar com eles. Mas sem dúvida, é um trabalho que deveria acontecer em todas as escolas desde criança, porque o adulto ele já tem, né, já está num processo de uma moldagem, né, já tem uma crença, acredita em algumas coisas que são mais difíceis de mudar. As crianças já podem mudar, né? Então, tem muitas. Na Semana Lixo Zero, esse ano, a gente trabalhou muito esse tema de escolas, não só aqui no Brasil inteiro. Então, muitas escolas fazendo ações, falando do processo Lixo Zero. E muito legal, saindo de dentro da escola para fora, para a comunidade, para o entorno, que isso é muito bacana também, né? Então, a gente super apoia, a gente tem projetos com escolas. O Instituto Lixo Zero tem cursos só para escolas Lixo Zero, como transformar, né, a escola Lixo Zero, apoia professores. Então, é um trabalho que começa dentro, mas ele vai para fora, porque é isso, a escola ela não está ali, né, naquele contorno só interno, ela tem que afetar fora, né? Então a gente acha um caminho super importante. Educação é um caminho muito importante para quando a gente fala de lixo. E a gente, às vezes, só começa a enxergar, né, começar a se preocupar com isso quando a gente vê, de fato, os impactos, né, quando isso impacta a nossa vida. E vocês também têm essa questão, né, como você bem falou, os levantamentos, né, também questão das oficinas de mensuração de impacto. O quanto é difícil, vocês têm os dados suficientes? Como é que vocês fazem essa produção, elaboração dos dados? Ai, super legal sua pergunta, Carol, porque a gente tem muita gente bem intencionada, né? Querendo fazer ações, propondo soluções, e às vezes também existe verba para apoiar alguns projetos, mas o que acontece é que as pessoas não conseguem mensurar o impacto que isso pode gerar. A gente teve também aqui em São Paulo, na Semana Lixo Zero, uma oficina falando sobre os impactos em sustentabilidade. E é super importante. A gente ainda está engatinhando nesse tema. A gente consegue medir, né, muito hoje CO2, as mensurações são sempre as mesmas. Mas quando você fala, né, hoje tem as ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17. Cada ODS que você passa tem um indicador para ser olhado, né? Diminuição da pobreza, mudança climática, processos de inovação que estão acontecendo na cidade, no país, nível de poluição de água, de terra. Então, se você olhar só os ODS, você teria ali vários indicadores para a gente poder mensurar. E o lixo zero, ele acaba tendo impacto em quase todas as ODS. Né? Então, hoje a gente não tem os mesmos dados que a gente coleta hoje de resíduos, né? Quantas toneladas a gente coletou por ano, quantas toneladas foram para o aterro, quanto é reciclado, né? Aqui em São Paulo, só 7%. Esses dados, às vezes, não são tão confiáveis. Né? Então, a gente hoje não tem uma base de dados que você fale assim, puxa, super seguro, né? Super confiável. Então, esse é um tema que a gente também vem trabalhando muito forte no Instituto Lixo Zero, que é qual é o real impacto disso? O que a gente está gerando? Né? Porque a partir disso você consegue também ter subsídios para mais mudança, para mais comunicação, né? A gente estava falando muito do processo de educação do Lixo Zero, mas uma coisa que é muito importante é a gente falar do lixo de uma forma mais simples, mais prática, mais simpática, né? Que é o que você pode fazer na sua casa, porque tudo começa dentro da sua casa. Né? Se você tem uma atitude dentro de casa, você vai espelhar essa atitude no seu trabalho, na sua comunidade, na sua escola. Né? Então, indicador é muito importante para a gente poder comunicar, e quando a gente comunica, a gente também começa a mudar o comportamento das pessoas. E a gente fazer a nossa parte, né? A gente às vezes acredita, eu faço a minha parte, mas isso não tem impacto nenhum, né? Enquanto as pessoas e a indústria continuam fazendo aí, descartando resíduo errado, consumindo de forma sem consciência, mas também é importante a gente fazer esse nosso papel, como você bem falou, em casa. E para tentar, então, a gente
fechar esse nosso programa, como as pessoas podem contribuir de casa, né? Às vezes reciclando, só isso é possível fazer? O que mais a gente pode fazer para ajudar? Então, acho que assim, o básico que a gente precisa é mudar. Você falou uma coisa também super importante. Ah, às vezes a minha mudança não vai afetar nada. Ah, esse plástico que eu vou jogar fora, só eu jogo. Mas a gente tem bilhões de pessoas no mundo e cada ação, né, é super proporcional, ela é muito gigantesca. Mudanças cotidianas é super importante. A gente sempre fala que quando a gente vai trabalhar com lixo, a gente tem que olhar, primeiro conhecer um pouco da nossa casa, do nosso consumo. Aonde é que a gente consome mais? Aonde que seria o lugar que a gente mais gera lixo, né? Então, por exemplo, na minha casa, eu comecei pelo banheiro, né? Que era um lugar que eu olhava e falava, gente, tem muita coisa aqui. Muito shampoo, muito pote, sabonete, pasta de dente, creme, perfume, né? Precisa de tudo isso? E aos poucos eu fui recusando algumas coisas, mudando, né? Então, usando shampoo que hoje não tem embalagem, ou usando marcas que hoje coletam essa embalagem que existe, né? Então, primeira coisa é identificar onde a gente consome mais. E depois, eu, aos poucos, vendo o que realmente eu não preciso, o que eu posso descartar, não ter mais, né, no meu consumo. Reciclar é muito importante. Então, ter as separações, né? O que papel, alumínio, vidro e papelão, né? E plástico, aliás. Fazer isso, essa separação, identificar perto de casa se existe algum serviço de coleta, existem os pontos de coleta seletivos, pontos de entrega voluntária, existe catadores, tecnologias, né? Você tem o Cataqui, aplicativos que coletam isso, você tem cooperativas perto de casa, né? Então, primeiro aonde eu acho que eu consumo mais, né? Olhar para isso e começar a reduzir, porque conforme você for reduzindo isso e substituindo, você vai entrando numa outra forma, num outro estilo de vida, né? Consumindo menos. Então, sei lá, essa história que falam, né? Todo mundo fala do compra a granel. É super legal, né? Comprar a granel, mas às vezes não é tão simples, porque é uma mudança, gente, também, que não é tão simples. Por quê? Porque as marcas, elas estão muito prontas para te atenderem de uma forma rápida, né? Então, essa mudança, a gente precisa querer muito, entender o porquê disso, e existe um esforço aí, né? Um esforço de tempo. Então, eu acho que é isso. E tem hoje muito conteúdo, né? Começa a seguir pessoas que falam sobre isso, tem várias dicas, né? Desde de roupa, consumir menos alimento, reaproveitar 100% o teu alimento, fazer compostagem, né? Aprender a fazer compostagem urbana, tem muitas dicas, tem muitas formas da gente começar. E Flávia, legal, né? Você falou dessa questão dos shampoos aí do banheiro que você começou a utilizar esses produtos, né? Eu vi que tem bastante shampoo sólido, condicionador. Isso então não tem desculpa para a gente não ajudar, né? Também como a gente estava falando aqui em off, você utiliza os shampoos que recebem de volta, marcas que recebem de volta as embalagens, né? Então tem diversos meios e como você disse, a internet está aí, a gente tem mais acesso à informação, a gente tem pessoas que são influencers, né? Institutos como o Instituto Lixo Zero que ajudam a gente a dar esse pontapé inicial, né? E infelizmente nosso tempo está acabando e para finalizar eu queria que você deixasse uma mensagem e também o endereço aí de vocês do site do Instituto Lixo Zero, como as pessoas podem fazer para ajudar pessoas físicas, jurídicas e também para acompanhar esse trabalho tão importante de vocês. Legal. Bom, eu vou começar pelo endereço do site. Então, é www.institutolixozero.org.br, tá? Esse é o site do Instituto. A gente está acho que assim, é um chamado para as pessoas serem voluntárias. Qualquer pessoa pode trabalhar no Instituto, realizar alguma ação no seu bairro, na sua empresa, na sua casa, né, na sua associação. Então, está aberto. A gente tem vários cursos que são dados durante o ano, né? E a minha
O meu chamado é justamente esse, sabe, gente? Vamos consumir somente o necessário. Eu acho que hoje a gente não precisa. A gente está vendo que a gente já tirou muito da terra, né? A gente precisa regenerar, a gente precisa olhar com mais cuidado para isso. Então, que a gente olhe para a natureza como a gente olha para a gente. Flávia, então, mais uma vez, agradeço a sua participação. A Flávia Cunha, que é embaixadora do Instituto Lixo Zero, e falou com a gente desse tema tão importante, né? Questão da sustentabilidade, do meio ambiente, como a gente pode ajudar um mundo mais sustentável. E aí eu agradeço também a vocês que acompanharam a gente nesse programa de hoje. E se você quiser rever esse ou outro programa da Rede Alesp, é só acessar o nosso canal no YouTube ou também ficar ligado na nossa programação. Até a próxima!